Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é o podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram estrategicamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é atleta, empresário, artista, mentor de alta performance e palestrante. Conquistou 4 medalhas olímpicas, 19 pan-americanas e 3 recordes mundiais na natação. É sócio fundador da metodologia Gustavo Borges, maior rede de ensino de natação do mundo, presente em cerca de 400 estabelecimentos no Brasil e no Chile. Gustavo também é autor de 3 livros. Tem um canal no YouTube, @GustavoBorges72, está no Hall da Fama Internacional da Natação, no Hall de Honra da Universidade de Michigan e no Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. Gustavo Borges é nadador brasileiro com mais medalhas olímpicas. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Prazer Obrigada estar aqui por com aceitar vocês. o nosso convite. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Rapaz, zerei o podcast. Gustavo Borges no Receita de Sucesso Podcast. Que responsa. A régua tá alta demais e a responsabilidade... A regra tem que estar alta para um cara da minha altura. E é grande, que responsabilidade grande. Cara, assim, poxa, eu preparei de fato essas perguntas aqui. Tem várias perguntas que eu quero fazer pro Gustavo, mas eu gostaria de trabalhar muito aquilo que você já vem fazendo nas palestras, atitude de campeão. Então, iniciar, Gustavo, te perguntando justamente isso. O que você aprendeu como atleta, né? Tanto do ponto de vista ali, os principais comportamentos, mentalidade, que hoje, você que é um empreendedor também, né? Era um atleta de altíssima performance e também é um excelente empresário, empreendedor. São similares os aprendizados que você traz do esporte para os negócios? São. Muita coisa é próxima, né? Quando você pega um atleta, tem algumas características do atleta que você traduz diretamente para o mundo do trabalho, que tem a ver com produtividade, né? Tem a ver com aquilo que você faz, no horário que você faz e o resultado que você tira daqueles horários que você dedicou a alguma tarefa. Isso dentro do esporte é muito claro isso, né? Porque você tem horário para treinar, horário para comer, para dormir, para descansar, para fazer o que for. E naquele horário que está decidido para treinar especificamente, e tudo você tem que fazer com qualidade, né? Então, alimentação, com qualidade de atleta. Aí você vai para o treinamento específico que você precisa fazer naquele dia para que você chegue mais próximo do seu índice, do seu objetivo. Então, tudo é desenhado. E o que eu percebo hoje dentro do mercado de trabalho, na turma que quer mais produtividade, eles esquecem. Acham que ser produtivo ou ter resultado é trabalhar pra caramba. E realmente né? Tem uma relação de esforço para onde você quer chegar. Mas tem uma relação de eficiência e fazer a coisa quando ela precisa ser feita de maneira focada, que vai além do número de horas que você trabalha. Inclusive, se você for mais focado, se você for mais disciplinado, a sua capacidade de produção ela é maior. E aí, sendo a sua capacidade de produção maior, você pode até trabalhar menos se você quiser. Desde que naquele momento que você esteja focado, você seja, né, completamente imerso dentro daquela tarefa que você quer. Isso o esporte ensina muito. E não é uma questão de esporte isso, né? É uma questão de neurociência, se você quiser, né? Porque, se quiser analisar por esse lado. Porque você consegue manter teu foco, tua atenção durante um período talvez não tão longo assim. Você precisa capacitar e treinar a sua mente para que você possa, no seu melhor horário, fazer as suas melhores produções. Produção de trabalho, produção física, seja lá o que for. E dentro do esporte você é forjado nisso, né? Tem um horário para você fazer as coisas. Acho que esse é um grande elemento e um grande aprendizado. Caramba. A tua história, seus pais eram atletas? De onde veio essa vontade de ser atleta? De Por que a empreender na natação? água? De empreender na água. Boa. Bom, comecei... meus pais sempre foram grandes incentivadores do esporte, né? Meu pai foi jogador de basquete, sim. mas a nível de Mackenzie, a nível de escola, né? E depois de um certo tempo, os dois sempre incentivaram ali o esporte, né? Quando a gente era jovem. Então, a cidade de Tuverava, cidade pequena, para não ficar dentro de casa, vamos fazer atividade, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Cheguei a fazer vários esportes ao mesmo tempo. E a natação foi um que eu curtia mais, que eu gostava. Eu treinava, melhorava, sabe aquele negócio? Então você ia evoluindo, então você estava num ambiente legal, um ambiente gostoso de você fazer a sua entrega ali, né? E as coisas foram acontecendo.
trabalho, com tempo, né? Eu não era muito bom logo no início da minha atividade, porque eu era muito comprido, não tinha força física, né? Então magrelo, alto. E a hora que foi a coordenação fina e o músculo chegando ali, né? Na época da puberdade, começou a dar uns estirão ali e a coisa começou a andar. Mas tive incentivo dentro de casa, né? Meu avô disse que foi nadador, pegou 2º lugar na natação. Só que só tinham 2 competindo lá no dia que ele foi competir. Então ele acabou levando a coisa em... E você com o seu filho, Gustavo, você faz mais ou menos igual o Jota faz? Fala, pode ser atleta do que você quiser. Pode nadar crawl, pode nadar costas. Você faz mais ou menos isso na sua casa? Eu já fiz, né? Ele tá fazendo o que eu fiz, porque meu filho é nadador profissional. Eu já consegui o que ele deseja para os filhos dele. O meu filho, em casa, o esporte, é lógico que você tem uma habilidade um pouco maior junto com seus filhos dentro do esporte que você conhece, né? Então, a experiência que o Joel tá tendo com o filho dele, com os filhos, né? Os 3, não sei quantos mais vai vir, né? Porque agora, cada hora nasce um. Eu já tive essa experiência com os meus. E o meu foco sempre foi bem simples, né? Uma experiência de vida dos meus filhos que eu e a mãe deles tiveram, que é minha esposa, a Bárbara. Então, eu fui atleta olímpico, a Bárbara foi atleta olímpica, e a gente teve uma experiência competitiva, de amizade, de comunidade, de alta performance, de uma série de elementos que o esporte trouxe, né? De responsabilidade, de compromisso, de disciplina, de respeito, né? Que todos os valores que estão inseridos dentro do esporte, que eu gostaria que meus filhos tivessem. E uma época muito importante para que o jovem vivencie isso, ou para que um ser humano vivencie isso, né? Na idade, até ali a puberdade, principalmente. E aí depois começa a entrar um pouco mais na fase adulta, você já tem as escolhas um pouco mais definidas, você já sabe mais ou menos o que você quer e o que você não quer. Mas se você não tiver esse aprendizado, ou essa experiência até uma certa fase, né, e eu determinei que foi 16 anos, já escutou isso antes? Já, no Flow. Hã? Eu falei isso no Flow, verdade, Falou. no Flow Sports. É sempre um papo interessante isso. Eu falei, cara, 16 é um divisor de águas, porque é quando você fez as suas amizades, você solidificou aquilo ali, e você pode tomar sua decisão. Tá gostando? Continua. Não tá gostando? Vamos fazer outra coisa. Mas o quê? Aí a gente define. E sempre paralelo a isso, você tá com a escola, né? Isso é fundamental. E tive uma experiência com os 2 filhos. Com o Luiz Gustavo um pouco menos, mas com a minha filha você tem que falar assim, para de estudar. Saia de casa agora, né? Tipo, proibido estudar no fim de semana, porque a Gabriela ela é muito dedicada. Ela não seguiu no esporte, ela foi para o lado mais acadêmico, ela está fazendo a engenharia industrial nos Estados Unidos, que é a engenharia de produção, no caso, e aí ela está no outro nível, né, acadêmico, buscando outros horizontes ali. E o meu filho, ele seguiu o esporte. Né? Então, assim, se eu usei a mesma estratégia para os 2, até pega o Joel, vai usar a mesma estratégia com os 3, pode ser que dê certo, né? Tem várias histórias de desenvolvimento de talento, né? Que você fala, o dom é o que você nasce e talento é o que você desenvolve, não tem como, né? Então, por exemplo, eu posso ter um dom para jogar vôlei, mas eu nunca joguei vôlei, apesar de ser reconhecido por isso, né? Porque eu sou alto, todo mundo acha que eu jogo. Mas a hora que você desenvolve alguma coisa, você treina e você vai desenvolvendo aquilo, você fica bom, aí a turma vira e fala, cara, você nasceu para isso. Então, tem 2 exemplos que eu queria dar para vocês aqui, nesse sentido, né? Tipo, filho de peixe, peixinho é, né? Porque às vezes a gente acha que, como nasceu com aquele dom, mistura dom com talento, com personalidade e acaba achando que tudo é a mesma coisa. E não é. São coisas distintas. Vocês conhecem bem o Concer, né? E aí, acho que, não sei se foi uma postagem dele que eu vi isso, ou talvez eu li em algum livro de vendas, para a gente não confundir um cara que é um bom vendedor com aquele que tem a personalidade de bom vendedor. Porque, realmente, se você tem uma coisa mais assim relacionada à pessoa, se você tem uma desenvoltura maior, você já tem um pouco da personalidade, mas isso não quer dizer que você tem um talento para aquilo. Né? Agora, se você está envolvido num ambiente onde o talento ele é propício para prosperar, aí você voa, não tem jeito. 2 exemplos. Um que tirei isso do livro Código do Talento, do Daniel Coyle, não sei se vocês já viram, mas fica uma boa dica de livro, né? Código do Talento, ele decifra o que é o talento, e uma das histórias lá dentro desse livro, ele traz do Laszlo Polgar. O Laszlo Polgar é um húngaro maluco, que gostava de jogar xadrez, era louco por xadrez, e buscou uma esposa, encurtando a história, né? Foi atrás de uma outra doida, que
acreditasse no sonho dele de ter filhos e os filhos se tornarem enxadristas. Então, não sei se tem a turma aqui que pode pesquisar, depois pode dar a estatística pra gente aqui que não tá fresca na minha memória. Mas o Polgar, no caso, ele teve 3 meninas, 3 filhas. E uma delas, inclusive, é viva até hoje, deve ter uns 40 e poucos anos, a filha dele, mais ou menos da minha idade, um pouco mais nova. A primeira, a filha mais velha, foi primeira do mundo, foi a melhor enxadrista e considerada a melhor enxadrista do mundo. A segunda foi 5º do mundo, e a terceira foi tipo 12º. As 3 foram ótimas enxadristas. E por que elas foram ótimas enxadristas? Porque ele arrumou uma esposa e falou, cara, a gente vai trazer essas meninas, vão crescer vivenciando, respirando e vivendo do xadrez. Imagina você brincando em casa com as coisas que você gostava de brincar quando você era moleque, certo? Ou menina, menino. E aí chega lá, você tá brincando, sei lá, brincando de casinha, brincando de não sei o quê, brincando de esconderijo e tal. Lá não, lá você abraçava um peão, ou abraçava um rei grande, como é que é? Uma torre. Uma torre. Ah, agora eu vou brincar de torre. Tinha uma torre pra você brincar, pra abraçar, pra brincar com as meninas faziam isso. Você brincava num tapete assim, era quadriculado. Você ia pra ler livro de xadrez. Então as meninas cresceram nesse ambiente de xadrez. Então, quando o Joel traz isso, a chance dos filhos serem nadadores é muito grande, desde que o ambiente seja propício e você tenha alguns elementos ali dentro, né, como a diversão, as amizades e o comprometimento com aquilo, né, que eles vão escolher fazer, ou direcionados a fazer, né, que é o caso desse exemplo. Se quiser outro, tem também. Por exemplo, Maria Lenk. Sabe quem que é Maria Lenk? Não. Maria Lenk foi uma das maiores nadadoras da história do Brasil. Ela participou da Olimpíada de 1932 e 1936, e 40 não foi porque teve a guerra, e foi cancelada as Olimpíadas, né? E antes de 1940 ela bateu 2 recordes mundiais, ou seja, ela ia destruir nas Olimpíadas. Foi a primeira mulher em 1930 pelo Brasil que nadou as Olimpíadas, a primeira mulher, né? Era a única no barco que cruzou o oceano, mais ou menos assim a história. Uhum. Que cruzou o oceano para competir pelo Brasil. E ela era fantástica, fantástica, fantástica. E naquela época não se treinava muito, não tinha muita coisa que você fazia. Você pulava na água e nadava, não tinha técnica que você tem hoje, biomecânica e tal. O nado de peito, por exemplo, que sabe o nado de peito clássico? Uhum. Ela tirava o braço da água para fora, ela criou essa técnica, que é muito mais difícil, mas que para ela funcionava. Aí tem um fato curioso em relação à família dela, né? O pai era ginasta. O pai era ginasta, entendia de atividade física, gostava dessas questões sensoriais, esportivo, de consciência do corpo, da mente e tudo mais, né? Porque ele tinha uma certa habilidade, mesmo em 1920 e 30, que a gente está falando aqui. E a Maria Lenk, dentro de casa, todos foram expostos ao esporte. E uma delas, a Maria Lenk, falecida, né? 2010, alguma coisa assim, ela veio a ser uma das maiores expoentes da natação mundial. Ou seja, o ambiente importa. E o talento ele é desenvolvido desde que você tenha as ferramentas ao seu lado ali. Lógico que tem os aspectos motivacionais, tem os aspectos de querer, de vontade, mas tem também um ambiente que você é exposto e botar na sua mente e falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui por um tempinho. E a questão da alta performance é assim, você faz por um bom tempo, você vai ficar bom naquele negócio, se estiver fazendo direito, se estiver na condição, né, no caminho certo. Então tem várias histórias que são muito, muito semelhantes nesse sentido. Então, vocês são um casal? Sim. Casal. Tem filhos? Sim. 2. 2? E aí, como é que vai ser com o filho de vocês? Eles vão ser empreendedores. Empreendedores. Então, meu pai, ele foi empreendedor, ele é empreendedor. Você vivencia aquilo. Quando eu tinha 8 anos de idade, sabe o que eu fiz? Fui vender jabuticaba na rua. Aí, Pegava jabuticaba no pé do vizinho, custo zero, porque era do vizinho, vasilha de casa, custo zero. A margem, assim, é espetacular. Então, se ele respira o empreendedorismo dentro de casa, a chance dele ser empreendedor... ou ter a visão empreendedora, pode até trabalhar numa empresa e ser um colaborador de uma empresa, mas com a visão de empreendedor vai fazer com que ele cresça muito mais. Sim. E essa é a pegada. Esse é o papel do pai. Esse é o papel da mãe. Você trabalhar essa experiência, né, e passar os valores dentro de casa, aquilo que você acredita, para que o jovem, o filho, tenha sucesso. E às vezes a gente paga uma fortuna para as escolas, né? É verdade. E tá dentro de casa esse negócio. Exatamente. Isso vem de acordo com uma frase que o Jota fala e eu queria ver se você dá anuência. O sucesso, ele é treinável? Eu acabei de defender isso até agora. Faz 20 minutos que eu tô defendendo isso faz 20 minutos. Por isso que eu trouxe isso. Então tá confirmado. É treinável, Joel. Tá tudo certo, ele validou. Tem uma questão do... E por que ele é treinável, né? Talvez assim... É decisão? Sucesso é decisão?
Não, ele tem uma parte de motivação que faz com que você alcance, né? Que tem a relação com foco, tem a relação com expectativa e desejo, e tem a relação com a força de vontade de persistir. Tem tudo isso. Mas quando você fala do talento, e esse livro que eu indiquei, vocês vão ter uma referência legal disso. Tem um negócio, eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não sou conhecedor do assunto, mas começa a entrar em neurociência. Então tem um tal de baía de mielina, que quando você levanta o sarrafo e você se desafia para fazer alguma coisa, essa bainha de mielina ela vai ficando um pouquinho maior e vai trabalhando esse seu talento. Você desenvolve o seu talento à medida que você se desafia. Por isso que tem aquela frase, fuja da zona de conforto. Sabe por quê? Porque com isso você não desenvolve o seu talento. E não é que é uma frase bonita ou é um clichêzão que a gente gosta, né? Eu adoro clichê. Então, talento se desenvolve, talento é treinável. Né? Agradeça, ganha e quem reclama perde. É uma frase que eu gosto de usar. Então, se você tem várias frases que elas têm uma base que vão além só de uma frase bonita que você fala, é isso. O sucesso é treinável. Tem uma resposta e um desenho neurológico que acontece ali, que é por isso que você desenvolve. Então você pega os americanos, do your best, uma das melhores frases que eu acho da história da humanidade já foi criada. Faça o seu melhor, do your best. Por quê? Porque se você fizer o seu melhor, você vai se desafiar. Se você se desafiar, você está subindo o seu sarrafo. Se você está subindo o seu sarrafo, você está desenvolvendo as suas habilidades e seu talento. Ponto, acabou. Aí toca o pau. Cara, que legal isso. Eu tô lembrando aqui, até, Bruna, eu falei pra você, né, daquela série Crescidinhos que a gente tá assistindo no Netflix. E no Japão, eu morei no Japão, estudei no Japão quando eu era pequena. Você tem o olho meio puxadinho, você é modelo flex? Um pezinho aí. E lá no Japão, eles usam muito aquela frase gambate, né? Que eles falam, se esforce. Então, se esforce. Tudo, assim, você vai fazer, vai entrar numa corrida. Na escola, o esporte, ele é muito... dentro, né? Você vive aquilo ali. Então tem aula de natação, tem aula de atletismo, tem aula de como nem sei o nome daquele negócio que você pula em cima da caixa, atletismo, tem um monte, tem aula pra tudo. E você sempre escuta isso, teu treinador, gambate, né? Então assim, se esforce ao máximo. Tem uma questão dentro da escola de métricas de resultado por esforço, né? A atividade, isso é muito valorizado na infância, né? Muitas escolas até não tem nota até um certo tempo, né? Não sei se isso continua. Você começa com uns filhos de 20 anos de idade, você começa a esquecer o que aconteceu quando tinha 10, 5, né? Mas a hora que você mensura pelo esforço, você está comparando a pessoa com a pessoa mesmo, né? Isso é muito legal. Porém, você tem que preparar essas pessoas para essa comparação, né? É lógico que o esforço e a evolução e o progresso, ele tem outras medidas. E na vida real, que é uma vida dura, e a gente entende que isso é importante no crescimento, e o esporte trabalha isso também, né? Você é recompensado pelo esforço, parabéns, você conseguiu, né? Você superou, você estava com o tempo X, você melhorou, e você tem um outro tipo de recompensa que é da comparação, que é do ranking, que é primeiro, segundo e terceiro. Se você pegar o exemplo olímpico, você tem primeiro, segundo e terceiro. Dependendo da faixa etária, isso é muito duro para a criança entender que ela perdeu. Agora, dependendo da faixa etária, ela já pode entender que alguns ganham, outros perdem, e que alguns têm mais habilidades, outros não, e que tem um momento seu, um momento do outro. E esse entendimento, né, voltando àquela primeira pergunta de filhos que vocês fizeram, tem total relação com 16 anos. Porque com 12 anos, 10 anos, você perde, você fica puto. Pode falar? Vocês podem falar palavrão? Pode, com certeza. Você fica pé da vida. É que eu falo 2 palavrões no máximo, né? Já usei um aqui, depois eu uso outro. Então você fica pé da vida em relação ao resultado com 9, 10 anos de idade, você fica triste, isso pode ser, né, você tem que trabalhar muito bem aquilo ali. Agora com 16, você pode até ficar chateado, mas você precisa entender por que aconteceu aquilo, e por quê, e como que você pode superar aquilo, e como é que é isso. Então esse aprendizado, ele é muito legal. Valorizar o esforço eu acho que é muito legal, e é um dos elementos de motivação, da motivação. Né? Que você está motivado, você tem que colocar esforço ali. Eu tô impaciente aqui, tanta coisa que eu quero perguntar pro Gustavo, correndo quanto tempo, mas principalmente assim, ó, eu queria entender, cara, vamos lá, 4 ouro olímpico, 17 medalhas pan-americanas, como que foi... Só uma correção. 17, não é? 17, se você me chamasse de campeão 19. olímpico, se você me chamasse de campeão olímpico, eu ia aceitar, porque o espírito é de campeão, mas foram 2 de bronze e 2 de prata. Ah, não foi 4 medalhas de ouro? O único medalhista de ouro legal. na natação brasileira, Águas Abertas, a Marcela e o César Cielo, né? Medalhista de ouro. E são 19 pan-americanos. Agora, se você fala aí assim, é ouro. pan-americano tive 9 de ouro. 9 de ouro. 9 ou 8.
É que tanta medalha a gente confunde. 8 de ouro. 8 de ouro. Como é que é essa mentalidade quando você estava no ápice mesmo? Qual era o conjunto de comportamentos que você tinha desde a hora que você acordava? Quais eram os seus hábitos? Eu quero tentar entender assim, como pensa o Gustavo Borges para atingir um nível de performance tão elevado? Acho que o que eu fazia é o que a maioria das pessoas que têm a disciplina, né, de trabalho fazem. E, às vezes até a gente pensa, pô, sou pouco disciplinado, mas se olhar fundo assim numa pessoa que é pouco disciplinada, deve ter algum tipo de disciplina em algum lugar ali, né? Deve ser estabanado em algumas coisas, mas deve ser muito focado em outras. E dentro do esporte eu tive uma relação, e sempre foi uma relação muito forte com o tempo, né? Então, você entra no esporte, você está sempre correndo contra o tempo. E você tem horário para tudo. O esporte, ele faz com que você identifique o tempo como uma ação próxima assim, da perfeição, né? Porque perfeição não existe, mas próximo da excelência. Então, o tempo, a disciplina e a excelência, elas estão muito adequadas. Até a hora que eu cheguei lá, estava no prédio errado hoje, né? Que eu vim para cá, eu falei assim, nossa, já cheguei atrasado, né? E já dancei aqui, começa a ficar... É uma coisa que me incomoda demais, né? Tempo. E, tal. E isso, assim, às vezes você tem dois tempos, né? Você tem o tempo cronológico, que é o Cronos, né? E o Kairos, que é o tempo do próprio, que você vive a vida. E às vezes você precisa de um refresco. Pô, por volta de, né? O por volta de é uma ótima oportunidade para você atrasar. E para fazer as coisas mais ou menos do seu jeito. E às vezes você precisa fazer isso. Quando você tem um time, quando você tem uma coisa acontecendo, mas o respeito ao tempo dos outros é algo muito importante que eu vivenciei ao longo da minha carreira praticamente toda ela. Então, assim, o treino é às 2 da tarde, às 3 da tarde. 3 horas você tem que pular na água. Você está pulando na água às 3. Se você chegar às 3, você chegou atrasado. Acabou. O João acho que brinca com isso, né? A live dele que é 5 e 6 da manhã, né? 5 e 6 começa, 5 e 6 você está atrasado. E que é exatamente isso, né? Você ter um horário para você fazer as suas coisas. Então, em termos de disciplina, acorda, come, treina, come, espera, come, descansa, come, treina, come, espera, descansa, come, dorme. Acabou o dia. E vai para o próximo, repete. E essa sequência, né, das etapas que você faz aquilo acontecer é o comer, a alimentação adequada para aquilo que você faz, né, para aquilo que você está exigindo do seu corpo. O treinamento é a competência, a habilidade necessária que você está desenvolvendo fisicamente para que você possa fazer a sua melhor performance. E o descanso ou o sono, né, que é um capítulo à parte em termos de performance, que muda o jogo quando você fala de performance. Não tem como você falar de performance sem falar de sono. É essencial para que um atleta de alta performance desenvolva um bom papel e consiga todas as suas medalhas. Não há remédio, não há nenhum tipo de droga no mercado ou qualquer outro tipo de coisa que vai substituir o sono para que você tenha mais foco, mais disciplina, mais trabalho adequado durante o seu dia. Não existe. Você pode até utilizar de alguns métodos para que você supere 1 dia ou 2 dias de sono mal dormidos, mas com uma boa frequência, não existe nada no mercado que vai fazer você superar isso. O sono vai. Então essa disciplina, né, que eu tinha enquanto esportista, você fala assim, e hoje, como é que é? Pô, é parecido. O que eu vou fazer diferente? Vou me alimentar mal só porque agora eu não sou mais atleta? Pô, mas eu tenho performance. Eu tenho que performar. Eu tenho que estar ligado no momento que talvez eu não esteja com aquele pique total. Eu tenho que direcionar o meu dia para quando eu vou performar. Eu tenho que tomar algumas decisões de quando eu vou estar mais focado no trabalho e quando eu vou estar mais cronológico e mais kairos. Vou estar um pouco mais livre, talvez com alguns hábitos mais flexíveis, vamos chamar assim, onde eu possa dar uma respirada. E outras não, outras eu vou ter que focar. Aqui eu estou focado, aqui eu estou mais flexível. Né? Às vezes a gente tem hábitos e... Você está falando de hábitos, né? Alguns hábitos que são muito automáticos, né? Então, por exemplo, pegar o celular. Pega o celular aqui, dá uma olhadinha. Isso aqui é, cara, que hábito mais, né, automático que a gente tem do que esse. E outros são mais difíceis, como, por exemplo, fazer atividade física. Só que normalmente quando as pessoas me procuram, eu faço muita mentoria, faço muito treinamento, as palestras, né, que acontece, vocês assistiram a minha palestra lá, né, que tem muitos dos elementos que estão aqui. É lógico que eu não sei se lá eu trouxe a tríade, né, sono, alimentação e atividade física.
Só que eu não aprofundei em cada um deles, né? E a hora que você entra no jogo de aprofundar, fala assim, pô, escolhe um só, então. Sono, durma mais. Não sei quantas horas vocês dormem, mas durma mais, pelo amor de Deus. E não vem falar que você funciona bem com 5, com 6, porque eu sei que não é assim. Tem muita publicação, tem muita matéria que defende o contrário. Não, mas eu funciono assim, tô com 30 anos de idade, 30, quantos anos vocês têm? 34. 34, 38, aí, então. Mas a gente precisa disso. Então, o hábito está direcionado à performance, né? Então, você quer performar melhor? Pô, melhore o seu hábito. É melhor você melhorar o seu hábito do que ter uma meta nova para você realizar. Muito melhor. Aí você vai chegar. Gustavo, qual que é o peso do ouro? Tem uma série é esse é o nome? O peso do ouro do Michael Phelps. O peso do ouro é esse aqui que eu acabei de te dar. Porque tem uma relação, né? O peso do ouro, você diz o sacrifício de chegar lá. O sacrifício. Me fala um momento de maior dificuldade que você teve na sua carreira e como você superou. Maior dificuldade da minha carreira, de forma geral, era lidar com a pressão do dia anterior às provas. Quando a gente estava junto lá, eu acho que eu contei essa história. Que contei? você não conseguiu dormir de madrugada, chegou arrebentado. Aí, só para não virar uma palestra aqui, né? A noite antes da prova é uma noite muito... Você fica muito ansioso, muito tenso, né? E aí você tem algumas coisas que acontecem ali na sua mente que você precisa relaxar, você precisa, né, dar uma soltada, e às vezes você não consegue. Então, acho que se fala assim, um momento, né? Eu até brinco, quando eu faço a minha palestra, é uma brincadeira séria, óbvio. O pior dia da minha vida foi na estreia olímpica, na minha estreia olímpica. Foi em 1992, às 9h30 da noite até às 10h47 da manhã. Então, tem hora, tem data, né? Então, para quem mexe com o tempo, se eu não soubesse o horário e a data e o que aconteceu naquele momento, eu ia estar falando assim, foi mais ou menos naquele dia. Mais ou menos não, foi naquele dia, foi naquele momento. Tive outros, né? Talvez não tanto quanto esse, outros piores dias da minha vida, mas dentro do esporte, acho que esse chega no top ali, né? É o primeiro. E acho que o peso do ouro, fazendo uma conexão com a disciplina do atleta, né? Com a dedicação, tem uma palavra que está inserida nesse sentido, que é o sacrifício, né? Que as pessoas, de uma certa forma, né? Você perguntou qual o peso do ouro, mas podia ser, teve que sacrificar muito para chegar onde você chegou? Boa. Como é que foi isso, né? E a hora que você pega assim, você está pegando na veia. Nossa, sacrificou muito. E é uma pergunta legal, mas ela, fazendo um ajuste, você chega um pouco mais ao cerne da questão ali, né? Porque eu tive que me sacrificar muito, claro. É uma pergunta que já tem a resposta pronta. Vocês que estão aí no trabalho, fazendo podcast, na empresa de vocês, cara, o sacrifício ele está ali dentro. E o sacrifício nada mais é uma escolha que você fez, né? Você se comprometeu a fazer e depois você vai para a realização. E a realização vai ter investimento de tempo e recurso para isso acontecer. Se esse preço é alto demais, para que você possa fazer essa entrega, se ele é exagerado, vai começar a custar a tua paciência, custar a sua força de vontade, custar a sua motivação para perseguir, para continuar nessa busca, né? Então ele tem que estar muito alinhado com o seu compromisso, com aquilo que você quer. Por isso que a gente tem que escolher. Se você escolheu, cara, então beleza. Então, no pior das hipóteses, agora vamos caprichar nesse trem aí, né? Vamos fazer mais ou menos, vamos fazer bem feito para poder chegar onde a gente quer ir. E acho que essa é a relação. Então, não só eu me sacrifiquei bastante e ele tem um peso significativo, mas eu gostei da jornada. Eu gostava do treinamento, eu gostava da adrenalina da competição, eu gostava do reconhecimento que vinha. Gosto até hoje. E o legado que vem, o impacto que o esporte trouxe, não só para mim, mas para as pessoas que eu impactei ao longo da minha carreira, e hoje, no que eu faço, no meu trabalho, ele é fantástico, né? Então, assim, você olha para trás e fala assim, valeu a pena. E vai continuar valendo a pena, porque cada momento que eu penso nisso que aconteceu, eu volto um pouquinho ao dia da medalha, né? Ou no dia ruim ou num dia bom, é cheio de aprendizados ali. E aí hoje, mais velho, lógico, e analisando o que aconteceu, você vai pegando, assim, insights, né, de cada um deles. Esse dia aconteceu isso, olha que legal, como é que isso se conecta ao mindset do atleta? Puf, aí você puxa uma peninha e sai uma galinha, né? Tem aqueles negócios lá, vai, e vem. Então é isso, bem legal. Bom, você e outros atletas, claramente, assim, são diferentes. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu queria abrir ela um pouquinho mais, que era o quê? O que te faz diferente das outras pessoas? Mas vamos lá. Quando a gente olha para você e para outros atletas que alcançam alta performance, né? Vamos pegar aí Gustavo Borges, Michael Jordan lá no basquete, Ayrton Senna nas corridas, Serena Williams, teve o Richard Williams, tem uma história, aquilo que você falou do ambiente,
pai dela já tinha desenhado o plano. Mais um exemplo aí, ó, pronto. Porra, sensacional aquele filme do Richard Williams. Esse é uma referência, né? Eu trouxe duas aqui Boa. que estão mais no... Mas o da Serena Williams é isso. É esse... O que faz vocês diferente daquelas pessoas que também estão inseridas nesses mesmos ambientes, mas não chega lá? É a vontade? É a obsessão em se tornar o melhor? Você já conseguiu identificar isso? Por que alguns chegam e outros não? O que faz vocês diferente? Eu acho que é atenção aos detalhes. Se eu pudesse resumir. Então, resumir, é atenção aos detalhes, ponto. Porque se você pegar o treino, qualquer um tem capacidade de treinar forte ou de treinar de uma forma intensa. Trabalhar, você pode... Pega uma turma aí, você vai trabalhar 16 horas por dia. Você trabalha 16 horas por dia. Né? Independente da profissão, você pode fazer um trabalho braçal, com um esforço gigantesco. Né? Trabalhando, né, ferrenhamente ali. Então, não é uma questão de esforço. Você chega numas Olimpíadas, está todo mundo bem treinado. Fora uns caras que são... você começa a pegar uns caras muito fora da curva, aí começa a ficar meio duro, né, a comparação. Eu mostrei a foto do Michael Phelps na apresentação lá. Cara, você pega o Michael Phelps, não dá pra ficar... O Michael Phelps já é diferente, né? O corpo dele é pra isso, né? Ele tem uma anatomia diferente. Acho que ele tem até aquelas membraninhas. Você assim. pega... tem pé de pato, né? Invisível, mas é de pato e tal. Você pega esses grandes craques... Vamos tirar esses... se quiser deixar, deixa, vai. Mas vamos pegar, tira uns 4 ou 5 só, vai, pra depois a gente botar todo mundo, gente boa, né? Porque hoje você pega assim, Federer, pô, já não é o melhor do mundo do tênis, tem 2 ali que estão na frente dele. Vamos pegar um Federer, né? Talvez que já é muito fora da curva. E eu acho que o que acontece com esses... E põe Jeff Bezos na jogada, põe os empreendedores também, bota os caras de sucesso, põe os bilionários, né, também ali. Eu acho que eles têm uma capacidade de visão incrível, né, os atletas, de visão, de saber mais ou menos para onde ir. Então o poder da intuição ele é grande. Então, assim, a sensibilidade, isso vem, né, e veio com o tempo, e veio com o desenvolvimento, e veio com essas habilidades aí ao longo da vida, né? Então você percebe que tem uma consciência muito grande nessa questão intuitiva e tem uma atenção aos detalhes, né? O que realmente importa, que faz a diferença. E dentro do esporte de natação, você fala de riqueza de detalhes, é 1%, né? Um centésimo. Porque quando você vê lá um jogador de tênis, um nadador e tal, e você coloca os dois do lado, você tem 2 caras que são iguais. Só que a hora que você ganha no 5º set, depois de 5 horas e meia, um é campeão, um é vice, cara, é uma diferença muito grande em termos de título no final da linha. E 2 atletas que foram incrivelmente bem. Né? Eles jogaram muito parelho. Muito parelho. Quem que é melhor? O que ganhou, óbvio. Mas ele é tão melhor assim naquele jogo? Não, naquele jogo não. Aí você pega aquele cara que fez isso 1, 2, 3, 4 vezes, nos momentos decisivos, a hora que ia para 5 horas, 6 horas de jogo, ele ganhava, ele fez isso umas 3, 4 vezes, 5 vezes, 6, 10. Aí você começa a ver, pô, tem alguma coisa aí, né? A hora que vem, a água bate ali, o cara consegue superar por uma fraçãozinha. E ele vai. Às vezes ele ganha uma disputa assim, ganhou distanciado, né? Então, assim, o mindset desse atleta, aquele que tem sucesso, o mindset do empreendedor que tem sucesso, o mindset do gestor, do dono da empresa, se ele tem essa visão, né, a intuição muito forte de saber o direcionamento para onde está indo e dar atenção nos detalhes que realmente importa, esse cara voa. Assim como no esporte. Boa. Se você fosse definir os principais pilares da alta performance, fazendo um paralelo o esporte com o empreendedorismo, quais seriam esses pilares? Sono, alimentação, atividade física. Até pro empreendedor a mesma coisa? Empreendedor. Olha. Se você quiser falar de alta... É que esses pilares... não seria nem pilares. É o básico, vai. Pilares, você está falando de ter objetivo, de saber para onde você está indo, estou falando de clareza. Coragem para tomada de decisão, para saber o que você faz e o que você não faz. Ter energia necessária para que você possa superar e possa fazer tudo aquilo que você pode. Ser mais produtivo e eficiente dentro do seu trabalho. Influenciar e persuadir as pessoas para aquilo que você quer desenvolver e desenhar dentro do seu negócio. Esses são pilares de alta performance. Só que a hora que eu estou falando de uma coisa, um nível abaixo, porque se você fala, eu preciso ser mais produtivo, beleza, você está dormindo quanto? Porque o foco você só consegue quando você está hidratado, bem alimentado, com a sua atividade de corpo em dia,
com sono adequado. Assim, pô, mas me dá uma dica sem ter atividade física, sono, alimentação. Cara, o que você quer que eu faça por você? Então, beleza, então vamos para outro nível, respiração. Aí começa a entrar num negócio assim, mas é muito subjetivo. Eu quero um negócio mais prático. Cara, você quer mais prático do que você fala pro seguinte, em vez de você dormir 6 horas, você dormir 7, faça isso. Vai melhorar a sua produtividade. Você vai estar mais focado no seu dia. E isso é muito, às vezes é muito, né, soa meio que como uma balela, às vezes, né? Você imagina, o cara compra a minha mentoria, aí chega lá, eu tenho que convencer o cara a se alimentar melhor, a dormir mais e a fazer exercício. Esse é meu trabalho, né? Lógico que eu tenho ferramentas de trabalho para fazer uma série de coisas, para desenvolver hábito, para crescer por esse lado, para melhorar a produtividade no trabalho, para organizar o tempo, organizar a agenda e tudo mais. Existe isso. Agora, se você não cuida do básico, é mais ou menos assim, você quer tomar... Sabe, a gente toma remédio para ansiedade porque a gente tem preguiça de fazer exercício. E aí você não precisaria tomar remédio. E aí, o que é melhor? Tomar remédio ou fazer exercício? Então tem umas coisas que são muito duras, né? E tem a ver com hábitos, né? Aí a hora que você entra na linha do hábito, aí é uma outra jornada, né? Que você acaba tendo que desenvolver e tendo que criar, né? Porque a hora que você fala de hábitos, você está falando de coisas que são mais automáticos para você e outras coisas que são mais difíceis de serem feitas porque você não está acostumado. Então, pegar um celular, ligar e olhar, tá fácil, né? Agora... colocar o que você precisa fazer na sua agenda no horário certo, isso aqui pode ser um hábito um pouco mais difícil. Ou se alimentar de uma certa forma a determinados horários, ou observar o horário que você acorda, para que com esse horário que você acorda vai determinar qual horário do dia você é mais produtivo e naquele horário você colocar os exercícios, as atividades mais complexas da mente, né, que você precisa de mais atenção, isso é mais complicado. Isso demanda outras ferramentas e demanda de uma consciência de quem está buscando alta performance precisa ter isso. Se você não tem essa visão, se você não tem esse caminho, você vai performar, você pode até ser bilionário, mas você não vai estar na sua melhor performance, te garanto. Porque os exemplos eles são muito, muito ruins, né? Os exemplos é de trabalhar até morrer, os exemplos é de não almocei, trabalhei tanto que eu nem almocei, nossa, e o pessoal bate palma, né? Quando eu escuto alguém não almoçou porque teve que trabalhar muito, eu falo assim, você tá louco. Mas isso é muito esquisito. Não conversa, não vem conversar comigo, porque não faz sentido. Né? A não ser que você usa o jejum como estratégia, e existe isso, né? Você usar como estratégia para desenhar o foco e tem um protocolo para você fazer isso, você perdeu uma refeição, você tá lascado. Cara, não tem pessoa no mundo, eu acho, que lida mais com a frustração, né? Claro, todos lidamos com frustração, altos e baixos, mas o atleta, pô, treinar o ano inteiro, chegar lá numa Olimpíada e, porra, as coisas não saem bem, ele não ganha e ele fala, pô, daqui agora tem triste, que daqui 2 anos, né? Ou um esperar jogador da Copa 4 anos, 2 anos. Até aquele momento novamente. E eu queria pegar esse ponto, porque assim, os empreendedores do dia a dia lidam com a frustração, com os desafios. Então, a minha pergunta como que você lidava com isso, Gustavo? E como os empreendedores podem lidar com a frustração que com certeza acontece constantemente? Acho que você tem uma relação com a frustração que é assim, tem sempre mais um ciclo olímpico que vai se iniciar. Né? Então não deu certo agora, tem sempre amanhã, né? Não tem as frases que a gente fala assim, tem sempre uma próxima vez, tem sempre a próxima temporada, quando o time de futebol perde, não, ano que vem vai ser bom, né? Aí a gente tem sempre o ano novo vira, né? Agora vai, então tem sempre um pouco dessa relação com o próximo ciclo que ela pode dar uma carga de expectativa e de otimismo em relação ao próximo ciclo, desde que esse próximo ciclo tenha algumas mudanças significativas. E essas mudanças significativas de ciclo, elas vêm acompanhadas de aprendizados. Por exemplo, na natação, no esporte, você tem uma faixa de tempo que você mencionou aí, que é um ciclo olímpico, que se você não der certo nessa Olimpíada, você vai levar 4 anos para você ter um problema ali. E de repente, no empreendedorismo, o seu fluxo de caixa, em 2, 3 meses, com algumas estratégias que você muda, você tem um alívio no fluxo de caixa, você consegue vibrar, você consegue, né, ir para cima ali, né? Ou num ciclo de um ano deu lucro, no outro ano deu um super lucro. Pô, então você tem os momentos, eles podem ser maiores ou menores ali, né? Mas sempre a visão de longo prazo, para mim, é a melhor forma da gente analisar o ciclo, né? Porque às vezes a gente se engana. A gente tem um ótimo ano,
bombou no ano 1, depois vai mal no ano 2, no ano 3, no ano 4, ele fala, pô, mas sempre deu certo, lá atrás deu, e você está vivendo ainda com a grana que você ganhou lá no primeiro ano. Então a gente se engana um pouco dentro do mundo dos negócios quando a gente utiliza somente a análise anual ou curto espaço de tempo para celebrar de uma maneira mais efusiva assim, os nossos resultados, né? Por isso que eu gosto dessa visão. Então você fala assim, pô, vou tentar aqui fazer um próximo projeto para a gente ampliar tal. Quanto tempo vai levar isso? 4 anos, cara. Para mim, 4 anos é um tempo bom. Não é muita coisa, né? É o desenho olímpico. Infelizmente, é o desenho político também, né? Porque eles falam assim, pô, tá super legal, mas pô, você faz o desenho de 4 anos político faz a mesma coisa. Então, primeiro ponto, redesenhar e realinhamento de expectativa e ambição para o próximo ciclo, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Esse é um dos passos que você faz. O segundo é o aprendizado. Para esse realinhamento de expectativa acontecer, você faz isso com análise daquilo que você aprendeu, daquilo que você vivenciou. E isso eu não estou falando necessariamente no momento que você precisa ser mais resiliente, no momento que você precisa se adaptar mais a um resultado negativo. Não é isso. Eu estou falando de qualquer situação, de qualquer ciclo que você inicia e qualquer jornada que você vai enfrentar. Teve um resultado ruim, o que você aprendeu? Teve um resultado bom? Que lições que você tira positivas disso? E aí você vai tocando isso de uma maneira mais inteligente. Porque em time que se ganha, mexe, a gente sabe disso. Então, nos próximos 4 anos, se você fizer a mesma coisa que vocês fazem, o negócio de vocês, na forma como vocês conduzem a vida de vocês. De repente, cara, quantos anos tem um filho? Os filhos? 6 e 4. 6 e 4. Então você imagina, com 6 anos vai estar com 10, vai ser outro bicho. Vocês nem imaginam o que vai acontecer nos próximos 4 anos com os filhos de vocês. Se vocês cuidarem do filho, lógico que os valores, não estou falando de valores, mas a estratégia com uma criança de 6 ou 4, com uma de 10 e 12, é completamente diferente. Então você vai ter que mudar. Vocês estão ganhando o jogo de pai e mãe, tá legal, tá indo bem, mas o jogo vai mudar. Né? Então acho que é isso que tem a ver com a maturação, tem a ver com o crescimento, tem a ver com o aprendizado. Né? E aí acho que um dos maiores assassinos de alta performance é você achar que você já chegou lá. Se você achar que você já chegou lá, meu amigo, dançou. Né? Então você já fiz tudo, já sou bom, não sei o quê, agora vai. Então aí começa a entrar na prepotência, na soberba, naquelas coisas todas. Show. Pergunta de fechamento, né? Temos cuidado aí com o tempo do Gustavo. Que é a pergunta principal desse podcast. Aí você já sabe dela, né? Eu te mandei. Tá escrito? Você mandou? Qual que é a receita do sucesso? Só pode ser. É mais ou menos isso. Ó, você que gosta de dormir, então você vai dormir essa noite bem. Vai dormir às 8 horinhas. As 8 horinhas e tal. Só que você vai perder o teu network, você vai perder o teu dinheiro, mas você vai perder também o seu conhecimento. Mas você tem a oportunidade desse podcast de deixar uma receita de sucesso, a receita de sucesso de Gustavo Borges, para te aproximar mais próximo de onde você chegou. O que você diria para você mesmo? Você quer uma fórmula matemática ou você quer um contexto? O que te aproximaria mais do resultado? Então eu vou trazer 3 palavras e vou dar um breve contexto que eu falo na palestra e que funciona aqui. Que é o seguinte, né? Então, que funcionou muito quando eu tive dentro do esporte o empreendedorismo da vida, né? O empreendedorismo do esporte, o empreendedorismo dos negócios, eles têm, para mim, eles têm essas 3 palavras. Eu gosto muito de palavras que são pilares, base, âncora, que eu falo assim, cara, isso aqui é legal, né? Quando eu tô em dúvida se eu tô no caminho, eu volto para elas assim, estou sendo isso, estou sendo aquilo, aí ele te posiciona. Acho que isso pode ser um marcador. Isso é uma coisa que funciona para mim e que pode funcionar para quem está escutando, pode funcionar para qualquer pessoa, né? Pode ser um balizador ali se o caminho está direcionado ou não. E fica fácil quando é palavra que tem a explicação prática e rápida, né? As minhas são protagonismo, então eu sempre analiso se eu estou assumindo as minhas responsabilidades, se eu estou liderando a minha vida, se eu estou tendo iniciativa, se eu estou fazendo a coisa acontecer e se isso faz sentido na forma como eu estou lidando com as coisas, com as decisões que eu faço. Né? Segundo, ousadia. Eu analiso se eu estou assumindo riscos, se eu estou fazendo mais do mesmo, se eu estou fugindo da zona de conforto, se eu estou só com os mesmos, escutando muito as mesmas coisas, se eu estou ampliando, se eu estou mudando, se eu estou fazendo alguma coisa diferente. Isso é ser ousado. Assumir risco não precisa pular de paraquedas, se matar, nada disso não. Pode almoçar com uma pessoa diferente, para alguns já é um grande risco. Né? E a terceira palavra é a persistência, que tem a ver com perseverança, tem a ver com construção, tem a ver com disciplina, né? Que disciplina é você pegar aquilo que está no seu foco e você colocar
de uma forma constante e perseverante para que você possa conquistar. Tem a ver com otimismo, tem a ver com uma construção, tem a ver com resultado. Então, se você tem protagonismo, mais ousadia, mais persistência, na minha opinião, você bota um igual na frente e bota um S. Sucesso. Boa, aí ó, receita de sucesso de Gustavo Borges. Pronto. Tá aí, Meu Deus, receita tá aí, de bolo. A Se receita quiser de bolo. botar botar no liquidificador, né? Bota um suco verde ali dentro, bota um negocinho assim e tal, bate, bota um gelinho e manda pra dentro, né? Com Boa. um pouquinho de Boa. confiança. Bota um pouquinho de confiança ali dentro que talvez também funcione. Boa. Gustavo, onde que o pessoal pode te achar? Nas redes sociais? Só colocar gustavoborges.com.br, meu site, nas redes sociais, gustavo.borges no Instagram, LinkedIn. É só põe Gustavo Borges no Instagram que vai aparecer lá a primeira coisa. Estou em todos os canais, divulgando as coisas, livros e etc. Não trazer um livro hoje. Vim sair correndo do escritório, todo... Pois é. Não, a gente também Pois tá é. péssimo nesse negócio. A gente não trouxe o livro pra ele. Mas agradeço. autografar. Mas a gente vai lá, né? A gente vai lá atrás dele depois. A gente vai se ver de novo. Lá no escritório, vocês vão lá? Vamos, gente vai com certeza. pegar o autógrafo. Nós estamos se convidando aí lá, pegar o teu Abusados. E vocês são de São Paulo mesmo, né? Não, Maringá. Nós somos de Ah, vocês Maringá. são de Maringá. Maringá. Aí vocês vêm pra cá, pega aqui o estúdio e toca o pau. Isso. Exato. 3 dias a gente já tem conteúdo aí, 3 meses. Lá tem um grande cliente meu, que é a SEMS, né? A Karina da SEMS. Ah, que legal. A SEMS. E os filhos de vocês não nadam com metodologia Ah. Gustavo Borges, por quê? Tem lá? Claro que tem. Era Sems, cara, aí. Bom saber aí, ó. Já ganhou um É. cliente, ó, já valeu a vinda no podcast. Mas Não tá ganhei- pago ganhei ainda, né? mesmo? Porque... Então vou mandar Não. uma mensagem pra Karina. Karina, aí, ó, de Maringá, 2 clientes aqui. Agora já tá gravado, não tem mais Aí, ó, jeito. bicho, não tem como Mas eles fugir. fazem natação, só não faz Não- na SEMS. Então, por enquanto. Por enquanto, Não, mas não eu fazia, né? não Agora vai fazia, fazer. Agora não vai fazia. fazer. Ótimo. Gustavo, mais indicação de algum livro, filme, seriado? Você já falou um livro muito bom aqui que eu vou ler, com certeza. Tem mais algum que você gostaria de deixar? Livro? É sobre qual tema? Foco, Daniel Goleman. O livro Foco, muito legal. Neurociências para Líderes, muito bom esse livro. Parte de vendas também, fale. Boa. Jeb Blunt, Jeb Prospecção Blunt. Fanática. Boa. O Jeb, esse é muito ele, bom. ele tem... Eu gosto de ler o Jeb, porque ele tem uma pegada de desenvolvimento pessoal junto a vendas, né? Ele tem umas frases maravilhosas, assim, gosto muito do estilo dele. Livros de negócio, Jim Collins, né? Empresas Feitas para Vencer, muito legal. Você tem... Bom, tem livro pra caramba aí. Show de Armas bola. da Persuasão, se você quiser entrar nessa linha mais de persuasão e influência. Bom, show. Gente, bom, não tem nem o que falar, né? Recomendo esse episódio aí pra todas aquelas pessoas que precisam desenvolver uma mentalidade, uma atitude de campeão. Aí, ó. Com certeza essa mentoria aqui vai ajudar muitas e muitas pessoas aí a se destacar. Então, você vai estar presenteando o seu amigo, mandando esse podcast. Aproveita e se inscreve no canal do YouTube, Instagram, Spotify, Receita de Sucesso Podcast. Toda vez que sair um conteúdo novo, você vai ser notificado. Aproveitar, dizer que esse podcast é um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você quer diversificar a sua carteira, a Monteiro trabalha com estratégia através de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde você pode comercializar a cota após a contemplação, não paga mais parcela, realiza o lucro e pode reinvestir novamente, ou pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar, aplicando aqui o conceito da autoquitação, tão disseminado por Robert Kiyosaki, que você compra o imóvel, aluga o valor do aluguel, cobra a parcela, você descapitaliza pouco, aumenta o retorno sobre os investimentos. Então, fala com o pessoal da Monteiro, que eles vão te dar uma assessoria personalizada e gratuita. Me siga também nas redes sociais, oliveira.jussiel. E antes de eu falar a minha rede social aqui, eu quero mandar um abraço para o meu amigo João, de Londrina, da Riberete Consórcios. Gustavo, posso pedir para você mandar um abraço para o João também? João, um abraço pra você, cara. Boa. Gustavo, aí, ó. esse ano, a Monteiro tá indo para ser líder de mercado. Ó, O que você diria pro nosso time? pô, Pessoal, bora lá, Qual a meu. mentalidade? Arrebenta, quebra tudo, vamos pra cima. Boa. Mentalidade, tá com a receita já aí na camisa. Já dei a receita do sucesso, agora é só executar. Boa, Isso aí. boa. Bota a sunga, bota o maiô, touca, óculos e vamos pra piscina. Boa. É isso Abraçada, aí, nadar gente. de braçada. Show, Obrigada. gente. Obrigado, Gustavo. Muito Porra, obrigada. Que muito legal. grato aí pela mentoria. Obrigado mesmo. Gente, é isso. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.